Oi, tudo bem? Hoje é o dia de fazer a raposinha. Então eu já passei o desenho aqui pro tecido. Aqui é algodão cru. E aí é um algodão cru grosso, assim, ele tem a trama dupla, né? E aí eu já peguei o desenho, passei a caneta forte nele. E aí coloquei na janela. Eu já passei porque esses desenhos que tem mais detalhe, como esse algodão é mais grosso, aí eu coloco no vidro. Coloco primeiro o desenho, coloco o tecido por cima, e aí, como tá contra a luz na janela, né, no vidro, aí fica super fácil de enxergar e passar pro tecido. E aí eu passei com a caneta fantasminha. E aí, aqui, a gente vai passar A gente vai começar com a lã mais escura para as lãs mais claras, porque a raposinha, ó, a gente planeja já como vai fazer, né? A raposinha tem os olhos pretos, o nariz, aí aqui é branco e laranja. Se a gente colocar o preto depois e ficar algum fiozinho, algum fiapo, ele aparece mais no branco. Então é melhor a gente já começar pelo preto, que aí o branco passa por cima, e aí o acabamento fica melhor, fica mais delineadinho. Então a gente vai começar pelo nariz e pelos olhos. Então vamos pegar a lã preta, vamos rasgar um pouquinho, um teco, abre um pouquinho, coloca na palma da mão, esfrega uma mão na outra. Ela vai começar a formar uma bolinha, ela já vai começar a feltrar com a própria mão. Ó, já tá formando uma bolinha. Posso feltrar mais, é que minha mão tá super seca, com esse tempo, o tempo tá bem seco, né? Então ela fica um pouco mais difícil, ela não vai tanto na mão, então eu vou ter que finalizar na agulha, vou ter que fazer mais na agulha, né? Então eu posiciono aqui no lugar do olhinho e vou começar pelas laterais, jogando pra dentro. A parte do meio eu também vou agulhar, mas eu vou agulhar menos, que é pro olhinho ficar redondinho, saltadinho, né? E aí depois a camada branca e a camada laranja, elas também vão ter um certo volume. Então eu deixo o olhinho bem volumoso, que é pra ele passar um pouquinho desse bigodinho branco aqui que ela vai ter, né? Então eu vou agulhando, vou puxando as laterais e jogando pra dentro. O meio eu também vou agulhar, só que eu vou agulhar pouquinho, ó. Só umas agulhadinhas mais pra acertar ele, pra ele ficar mais uniforme. Pra prender também, mas sem achatar tanto, né? Deixando ele com certo volume. Porque se a gente agulhar muito ele na horizontal, ele vai começar a virar como se fosse uma estampa no tecido, né? Jogar mais lã pra trás e marcar mais desculpa. E ficar mais achatadinho na frente. Então, ó, a gente vai agulhando só as laterais pra prender, jogando a lã pra dentro, pra ficar um nível bem certinho aqui, um alinhamento, né? Bem certinho. Hoje eu tô com dificuldade de falar. As palavras não estão vindo, mas vamos lá. Por isso que eu gosto de me expressar através das mãos também, porque às vezes eu tenho muita dificuldade para falar, para me expressar, e aí você cria uma peça, né? E acaba se expressando através dela, mesmo que seja uma peça muito simples, assim, mesmo que seja simplesmente agulhar o tecido, pra mim já é uma forma de expressão, sabe? Já é uma forma de me colocar no mundo e até de desabafar um pouco, focar mais. Eu tô com dificuldade de falar também porque hoje eu tava resolvendo vários assuntos diversos, inclusive vários assuntos pessoais. Então eu tô com a mente, agora que eu vou começar a focar aqui e ficar mais presente, né? Tô com a mente meio acelerada. E aí é até bom que conforme vou agulhando, fazendo, a mente vai desacelerando e ficando mais presente, né? Que é o conceito do mindfulness. Eu medito, né, com mindfulness. E que é você estar presente no momento, aquietar a mente, né? Porque a nossa mente nunca para, ela nunca vai ficar em silêncio. Mas esse barulhinho da mente, né, essa atividade da mente, ela pode baixar e ela pode focar no que realmente existe no momento presente, que é a única coisa que realmente existe, né? Porque a gente vive muito pensando no futuro e no passado, e aí o mindfulness traz a gente para pro momento presente, né? Bom, e aí o olhinho já tá aqui. Vamos ver se ficou grande. Talvez tenha ficado um pouquinho grande. Se ficar grande, eu vou passar mais o branco por cima. Aí eu vou tirar outro pedaço mais ou menos igual.
Se quiser, quando for fazer, já tira os dois pedaços de olho, né? Já tira um e o outro, para comparar, para os dois olhos ficarem bem parecidos. Senão, ó, aqui, ó, eu tirei depois. Então, se ficar diferente, eu ajusto. Mas talvez seja mais fácil já escolher a quantidade de lã. É, não tá filtrando nada minha mão. Talvez seja mais fácil já escolher a quantidade de lã, tirar 2 vezes, né? Que tira para um olho e pro outro. E aí, pra medir, né? Aí eu vou colocar aqui no outro, não consegui filtrar quase nada com a mão. Deixa eu tirar o dedo assim, não sei se tá dando pra ver. Tá, né? Vou jogando, ó, das laterais pra dentro. Puxando os cantinhos aqui e jogando pra dentro. Ó, com a própria agulha a gente consegue puxar. E aí, como eu não consegui filtrar na mão, ela tá bem irregular, né? Essa maçaroquinha aqui de lã. Então, eu vou ter que acertar mais na agulha. A mão é mais pra adiantar esse trabalho, né? Como ela já vem filtradinha, ela já vem mais definida a forma, né? E aí, já vem mais como forma de bolinha. Como eu não tô conseguindo filtrar com a mão, porque a mão tá seca, eu vou mais na agulha aqui, mas não tem problema nenhum. Então, ó, vou fazendo toda a volta, vou puxando os cantinhos, jogando pra dentro. Arrasto a própria agulha aqui, ó, em volta, que ela já puxa os fiozinhos que estão soltos, que estão bagunçados. Ela mesmo já enrosca, e aí a gente vai jogando pra dentro. Ó, puxa e joga pra dentro. Toda a lateral aqui. E aí, se você estiver querendo saber mais sobre filtragem, se aprofundar mais, tá gostando, quer saber mais sobre materiais, sobre outras formas de usar a lã, vamos na oficina. Tem, agora em julho ainda tem, sexta-feira agora, dia 26, tem a imersão, que vai ser o dia inteiro. E aí a gente vai passar por todas as formas de trabalhar a lã e resultar numa peça bem completa, assim. Cada um vai fazer a sua, pode fazer a sua, pode seguir o modelo, né? Que eu vou levar. Que é a bailarininha pulando corda, não sei se vocês viram lá no Instagram. Porque ela tá num quadrinho, só que ela é uma peça tridimensional estruturada. E aí envolve todas as formas de trabalhar a lã naquela peça. E aí na sexta vai ter essa imersão, que vai ser das 9h30 às 5, né? O dia inteiro. Então vai ser um dia gostoso e pra gente conseguir fazer tudo com calma e fazer bastante coisa. Dá pra sair com uma boa base de filtragem, assim. Já dá pra sair com base pra criar suas próprias peças depois. E aí no sábado vai ter oficina à tarde, das 2 às 5h30. E aí as duas vão ser na Residência Criativa, que é perto do metrô Vila Madalena. E aí a gente vai falar bastante sobre filtragem também, né? Sobre materiais, sobre várias coisas, todas as dúvidas que as pessoas tiverem e tudo mais. Então a gente vai passar uma boa base de filtragem também. E aí a gente vai misturar com bordado e a gente vai fazer uma vivência, né? Que a gente vai fazer algum desenho de significado ou que as pessoas tragam ou que a gente desenvolva na hora a partir de reflexão, conversa, escrita. E aí a gente vai desenvolver esse desenho e fazer em cima dele o bordado vai ser um ponto básico, né, que a gente vai fazer. Não é uma oficina de bordado, é uma oficina pra gente ter uma base de bordado suficiente para poder se expressar através dessa técnica e misturando com a feltragem principalmente e bastante sobre feltragem. Ih, quebrei a agulha. Vou trocar, ó, quebrei certinho a serrilha. E agora eu vou trocar, pegar outra aqui. Acontece de quebrar. No começo quebra mais, depois a gente vai pegando a mão, assim não quebra tanto. Mas agora eu tava aqui super falando e fazendo força, e mesmo assim, mesmo em casa, assim, a minha média é de quebrar uma agulha a cada 2 semanas, mais ou menos, assim, mas quebra. Depende muito da peça. Eu uso bastante os suportes de agulha, e os suportes de agulha ajudam a não quebrar também, né? Se forem peças maiores dá pra usar o suporte dá uma seguradinha nas agulhas, então como elas entram mais por igual, é mais difícil de quebrar. Mas pode acontecer também. E aí, vou acertar um pouquinho mais o olhinho aqui. E aí, agora, eu vou fazer o nariz e depois vou vir com a parte branca. Então, eu vou tirar mais um teco. Eu acho que esse tanto aqui talvez até dê pro nariz, vamos ver. Talvez eu precise de um pouco mais aqui, mas vou rasgar isso, esse tanto. Puxa, abre bem, coloca na palma da mão
Esfrega uma mão na outra pra ela começar a filtrar, começar a formar meio que uma bolinha. Esfrega, 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 esfrega. Vai começar a formar uma bolinha. E aí a gente coloca aqui, ó. Ah, deu, hein? No narizinho. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vem pelas laterais, jogando pra dentro as laterais. E o meinho a gente vai agulhar menos, pra ele ficar volumosinho, né? Como se fosse o narizinho mesmo saltando Eu ia falar coruja, gente. Da raposinha. Realmente hoje eu tô precisando, assim, de um chá. Sentar e respirar um pouco. A corujinha. A raposa. Ai, ai, muito bom, gente. Tem dia que a gente tá mais agitado assim, né? Eu, pelo menos, não sei se isso é muito normal. Mas a gente vai se conhecendo e vai entendendo, né? Por isso que eu tô dando risada, porque é engraçado, né? A gente saber que é uma consequência do dia que eu tive, né? Por isso que eu tô, assim, mais agitada e tal, mas... E é muito legal, por esse lado, essa coisa dos 30 dias, né? Por isso que são 30 tutoriais. Eu dei uma flexibilizada. Assim, desde o começo eu falei, meu, não vou fazer todos os dias. Vou tentar alguns dias fazer mais de um tutorial no mesmo dia, gravar e depois ir soltando, né? Todo dia. E aí, mais um dia ou outro também, se eu tiver que fazer 2 num dia, pular um dia, um pouquinho, assim, de flexibilidade, eu já me permiti desde o começo, porque também eu não queria que fosse uma coisa sofrida, sabe? Porque eu tô num momento pessoal já que tem muita coisa acontecendo, profissionalmente também tem muita coisa acontecendo, graças a Deus, e tô fazendo um curso de empreendedorismo, então, assim... como já tinha bastante coisa acontecendo, mas eu não queria deixar de fazer esse desafio, eu fiz, só que de um jeito mais flexível, né? E aí, só que é muito legal mesmo assim, porque ele te puxa, né? Eu me propus a fazer 30, né? 30 tutoriais. Então, eu vou fazer os 30 tutoriais, não tem essa de dia ruim, né? Então, a gente aprender a lidar com os dias ruins também, fazer deles dias bons de alguma forma e produtivos sempre, né? Então é muito legal, eu tô aprendendo muito sobre mim mesma. Isso é legal até, assim, eu tô falando porque pode ser uma dica aí pessoal, né? Uma coisa legal, assim. Postar, ter esse lance de postar, ter as pessoas esperando, né? Que nem eu tenho aqui no caso, vocês. Ajuda a manter e anima, assim, é muito legal, porque eu tô amando a interação, né? Então tá sendo uma coisa deliciosa pra mim, uma coisa nova e gostosa. E ao mesmo tempo me ajuda a não deixar de fazer, sabe? De ter uma pessoa esperando. Então é legal, tipo, vou fazer. Tem muito a ver com disciplina, com cumprir, pra você sentir que você tá realizando, né? Então, por exemplo, vou fazer 30 dias, vou todos os dias escrever uma frase de gratidão no final do dia, por exemplo. É um exercício super legal. Então, de repente é uma coisa legal aí pra vocês colocarem no dia a dia de vocês. E aí agora a gente vai pro branco aqui, ó, da bochechinha. Então, ó, tirei uma mechinha fina. E aí, como se fosse uma fitinha, né, um cordão. Ó, tá bem filtrado os olhinhos e o nariz, pra não misturar com o branco. Talvez misture um pouquinho, se misturar a gente ajeita aqui na agulha. E aí, ó, eu vou posicionar, vou tirar essa fitinha, vou abrir um pouquinho aqui o meio dela. E vou posicionar aqui, ó, em volta do olho. E com a agulha a gente vai ajeitar. Então, ó, porque a branca na verdade é crua, né? Que é a própria cor do carneiro. Tem branca também. Tem a branca da lã. Só que essa aqui que eu tô usando é a crua, que é a própria cor do bichinho, né? Do carneiro. E aí eu vou começar a agulhar, fazendo o contorno aqui do desenho. Ó, vou puxando pra dentro do risco e vou agulhando lá pra dentro do tecido, pra ir costurando mesmo, né? Pra ir prendendo.
Aí eu vou dando umas agulhadinhas de leve, algumas mais profundas pra prender, né? Ó, vou puxar aqui um pouquinho, porque tá com pouca lã aqui nesse meio dos olhos. Eu vou puxar com a própria agulha e vou agulhar de leve agora. O ideal, como eu disse das outras vezes, né? Aqui eu faço pro vídeo ficar um pouco mais rápido. Mesmo assim, os vídeos agora vão ser tem alguns que vão ser bem longos, né? Que nem foi o do cachorro. Mas o ideal é passar uma primeira camada mais agulhadinha pra prender bem a lã no tecido. E depois passar uma segunda camada de acabamento, que daí pode ser mais soltinha, né? Pra ela ficar fofinha, assim, com esse aspecto fofinho e menos marca de agulhada, né? Então, eu vou vir agulhando. E aí eu vou jogando pra dentro do desenho, aqui do contorno do desenho. E vou jogando pra dentro do tecido, agulhando bem. Puxar os fiozinhos que estão muito rebeldes aqui pra fora. E aí, ó, vou puxando e vou agulhando, vou puxando e vou agulhando, ó. Penteio com a própria agulha. Eu puxo as rebarbinhas, né, que estão em volta. Eu vou puxando com a própria agulha e jogando pra dentro, ó. Aqui em volta do olho, eu vou puxar com a própria agulha e jogar pra lateral do olho, pra ficar bem definidinho esse preto aqui, ó. Eu vou passar esse risco pra vocês também. Eu passei o risco do peteleco, né? Do cachorrinho. E aí, o que eu falei no último e-mail. De repente, pode ser legal, se vocês quiserem fazer outros bichos, ou quiser fazer o próprio cachorro, pegar outros desenhos na internet, ou usar aqueles aplicativos que transformam... É que eu não conheço nenhum pra saber de nome, assim, pra falar. Mas eu sei que existe. Eu tenho visto aí, tem uma propagandinha no Instagram que apareceu pra mim, que transforma a foto em desenho. Então, eu acho que é só jogar no Google, né? Tipo, um aplicativo que transforma a foto em desenho, alguma coisa assim. E aí, transformar, por exemplo, uma foto do cachorro, tira a foto bem de frente. E aí, transforma em desenho e passa pro tecido dessa forma que a gente fez. Imprime, passa o canetão, coloca atrás do tecido num vidro, né? E aí, passa com a caneta fantasminha. Aqui, eu acho que eu coloquei muita lã, ó. Talvez eu tenha que tirar um pouco. Eu vou dobrar, a princípio, essa mecha, jogar aqui pra dentro, porque daí ela já fica mais... O bigodinho já fica mais volumoso aqui. Mas talvez eu tenha que tirar um pouquinho. Ó, essa ponta eu posso dar uma enroladinha, vou jogar pra dentro e vou agulhar também. Vou fazendo um carinhozinho aqui e vou agulhando. Ó, penteando com a agulha e vou agulhando. Uma amiga me mandou uma mensagem muito engraçada hoje. Ela mandou, ai, Gu, tô adorando seus tutoriais. Só que eu tenho certeza que quando eu for fazer, o cachorro vai virar no máximo um urso, né? Eu dei risada. E não, gente, começa a fazer. Eu falei pra ela, com certeza sai. Porque a gente se desacredita um pouco às vezes, né? E outra que, ó, aqui a ponta... A gente vai puxando com a própria agulha pra fazer a pontinha aqui, ó. E bem pouquinha lã lá na ponta, pra ficar bem definidinho. E joga pra dentro, porque aí faz uma pontinha mesmo. Dobrando aqui a lã com a própria agulha. E aí eu falei pra ela, não, eu aposto que sairia, sabe? Porque a gente se desacredita muito, E outra, que feltragem é mais simples do que parece. E, assim, é muito pegar manhãzinha, né? Se você pegar as manhas, alguém te der umas dicas e tal, meu, vai 1, 2, assim. Eu vejo muito nas oficinas que os resultados são incríveis, sabe? Sempre saem resultados legais. Sempre as pessoas saem com peças, sabe? Claro que cada um vai ter seu estilo, seu jeito, seu ritmo, mas sempre sai. E sempre as pessoas se surpreendem nas oficinas, isso é muito legal. Ver a alegria, assim, a surpresa de que saiu uma coisa feita pelas próprias mãos. Então, trabalho manual é muito explorar, sabe? A gente às vezes deixa de explorar um pouco. Ah, na escola o professor falou que não era assim que fazia. Eu tava aqui super gravando e aí eu vi que tinha acabado a bateria. Então cortou um pedacinho que são a pontinha aqui, essa pontinha do meio, né? Essa a gente fez junto, essa do meio. Então eu vou desmanchar essa aqui e vou fazer a terceira. Porque é tudo a mesma coisa, a gente faz 3 vezes a mesma coisa, né? Então aí eu vi que também não saiu tão bem, eu vou colocar a mão um pouco mais de lado. E aí, ó, o dobrar que eu digo é aqui, ó, pega a agulha, dobra na agulha essa ponta pra fazer um triângulozinho lá pra... uma pontinha mesmo, né? Puxar aqui com a própria agulha, ó. E aí eu jogo pra dentro.
Com a própria agulha a gente faz ficar bem esticadinho essa ponta. E aí a gente vai jogando pra dentro, ó. Vai puxando e jogando pra dentro, pra ficar bem definido. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Eu acho que esse vídeo eu até vou dar uma cortadinha, porque o outro lado é igual a esse, né? A parte branca. Então eu vou dar uma cortadinha em vez de colocar tudo, né? E aí a gente pula pra parte laranja. Vou fazer só uma orelha com vocês, vou fazer como se fosse metade do rostinho, como ele é espelhado, né? Igual dos dois lados. Então aqui, ó, a gente vai puxando com a agulha, jogando pra dentro, pra ficar bem definidinho. E aí, ó, essa própria lãzinha que tá aqui, a gente pode engordar um pouquinho esse meio aqui. E aí, a lã onde ela tá mesmo, ó, vou puxar um pouco com a agulha aqui e vou jogar pra dentro. Tem uns fiozinhos pretos misturados, vou puxando e tirando, limpando essa lã, né? Então, vou dando mais umas agulhadinhas aqui pra... Quanto mais agulhada, mais uniforme, né? Mais próximo uma agulhada da outra, mais lisinho a peça vai ficando, né? O peludinho fica mais uniforme. Então, ó, puxo as lãzinhas que estão brancas aqui no nariz e vou jogar pra dentro. Me deu uma agonia quando eu olhei que não tava gravando, que tinha acabado a bateria. Eu falei, nossa, será que cortou muito? Mas tá tranquilo. Cortou só uma pontinha ali, a gente já fez a outra igual. E aí, depois, o outro lado é a mesma coisa. Então, ó, eu vou puxando e jogando pra dentro, ó, penteando com a própria agulha. Tem outro pelinho preto aqui. A gente vai limpando. E aí, vai puxando essa lã e jogando pra dentro, aqui, penteando ela com a própria agulha e jogando pra dentro. Ó, essas que estão invadindo aqui o olhinho, eu puxo, passo a agulha em volta do olho, rente, né, o olho, que ele vai puxar esses fiozinhos pra ir pra dentro. Ó, vou penteando com ela bem, só relando assim no olhinho que vai puxando. E aí, vou dar umas agulhadas gerais pra prender bem e ficar mais uniforme. Ó, venho agulhando tudo. Então, vou fazer metade do rostinho aqui com vocês, da raposa. E aí, eu volto com a outra metade já feita, só pra finalizar e explicar melhor. Então, aqui, ó, prendemos toda essa parte branquinha em volta do olho. Dando pra ver bem aí. E aqui eu vou tirar um pouco esses pontinhos que ficaram muito marcados, eu dou uma soltadinha assim, ó, passando a própria agulha, dando uma penteadinha e fazendo um carinhozinho nela. Pra dar uma soltada nesses pontos mais superficiais, pra ficar mais lisinho, ficar mais macio, né? Mais o aspecto de peludinho. Então, ó, vou dando uma penteadinha aqui, bem de leve, pra ir desfazendo esses pontos que estão mais marcados. Se tiver pontos muito marcados, a gente pode entrar com a agulha de lado, assim, ó. E dar uma puxadinha pra fora. Aqui soltou até muito. Pra dar uma soltada nos pontos que estão mais superficiais. Aqui tem um fiozinho duro, deixa eu tirar. Pra ela ir ficando mais lisinha. Então, eu entro com a agulha de lado. Vou dando uma soltadinha nos pontos que estão mais superficiais, que estão deixando mais marca, pra ele ficar mais lisinho. Vou soltando um pouquinho, agulhando e puxando. E aí, esse lado da bochechinha já tá feito. Aí, eu vou fazer a orelha pra conseguir fazer toda essa metade do rosto primeiro e depois ir finalizando, né? Então, aqui, ó, essa parte já dá uma penteadinha, já tá pronta. E aí, o meinho da orelha é branquinho também, né? Então, eu vou começar pelo branquinho do meio da orelha e depois fazer o contorno em laranja. Tá dando pra ver aí? E aí, ó, a gente vai pegar o branco, tira um tequinho. Esse branco tá bem misturado com o preto. Acho que é o jeito que tava guardado, talvez. E aí, ó, vou tirar um teco assim, vou abrir um pouquinho, colocar na palma da mão, fazer a maçaroquinha. Só um pouquinho, pra começar a virar meio que um tecidinho, assim, como se fosse um feltrinho grosso, um pouquinho solto ainda. Ó, os pretinhos aqui tudo misturado. Dá uma limpadinha nele. Ou jogo pra trás, né? Que aí já não vai aparecer.
E aí, ó, eu já moldo mais ou menos aqui o triângulo. E vou posicionar na orelhinha para começar a agulhar. Mesma coisa, a gente puxa a parte de baixo aqui dessa lã e vai começando pelas laterais, jogando para trás dela, para deixar ela fofinha, né? Então, ó, vou puxando os cantinhos e jogando, ó. Puxando e jogando. Ó, puxo com a própria agulha e vou jogando lá pra dentro, ó, lá pra trás. Aí, vou dar umas agulhadinhas aqui no meio também, que tá com bastante lã, tá bem solta. E aí, mesma coisa, pode fazer 2 camadas. Faz uma mais presa no tecido, mais uniforme. E depois vem com outra mais soltinha, mais fofinha, pra fazer o acabamento. É o ideal. Mas aqui já fica bem bonitinho desse jeito também. Então, ó, vou puxando e vou jogando pra dentro do limite, tá vendo? Pra ela ficar aqui, deixar o roxinho livre, fazer só o miolinho da orelha. Ó, vou puxando com a própria agulha, penteando e jogando pra dentro. E aí, se vocês tiverem sugestões de peças, queiram fazer desenhos, né? Que eu vou fazer principalmente no tecido, mas se quiserem mandar sugestões, eu tô super aberta a receber. A gente ainda tem mais 20, né, tutoriais. E aí eu tenho um planejamento mais ou menos, mas se quiserem mandar sugestões de desenhos, de modelos, pra gente fazer aqui nos tutoriais, aproveitem. E aí, depois desses 30, eu vou pensar em alguma coisa também, ou no mínimo mensal, pra mandar dicas e coisas assim pra vocês terem mais coisas, né? Pra continuar fazendo e continuar lembrando da feltragem na vida de vocês. Pra ela não sair, porque ela é muito especial. E aí, ó, vamos puxando e jogando pra dentro, puxando e jogando pra dentro. A gente tá fazendo sempre no algodão cru aqui. Mas um tecido que recebe bem a lã também é o próprio feltro. É que o feltro, hoje em dia, ele é sintético, né? Tanto que o feltro da Santa Fé, por exemplo, é feito de garrafa PET. E aí eles até têm uma fibra que é tipo fibra pra feltragem. Só que assim, eles estão vendendo super carinho. e é assim, é mais pra quem é vegano mesmo, que não quiser usar o material animal, né? A lãzinha e tal. É uma opção legal, assim, dá pra se virar com ela. Mas, a princípio, o ideal é fazer com lã de carneiro mesmo. A textura é muito diferente, o jeito de trabalhar. Assim, a origem da feltragem é com lã de carneiro. Então, acaba que funciona melhor, assim, mas dá pra fazer. E aí, o feltro da Santa Fé é feito de garrafa PET também. Mas, mesmo assim, ele tem o mesmo princípio do feltro, né, de lã. Então, ele trabalha muito bem com a aplicação em lã. A aplicação em lã sobre ele funciona muito bem. Então, ó, fiz o miolinho aqui da orelha. Dá pra ver? Vou fazer a parte laranja em volta. Então, ó, eu vou tirar mecha de lã, tipo uma fitinha. Fininha mesmo. E aí, eu vou colocar aqui, ó, em volta. Então, aqui, essa grossura tá boa. E aí, não tem problema eu jogar pra dentro do rostinho da raposa, né? Porque o rostinho também vai ser laranja. Então, sobrando a mecha aqui, ó, até fica melhor a emenda. Que a gente joga pra dentro do rostinho e depois vai passar a laranja aqui por cima dela também. Então, ó, venho, mesma coisa. Vou pegando primeiro das beiradas aqui. E aí, vou agulhar o meio também, só que o meio eu vou deixar um pouquinho mais soltinho. O meio dessa mecha, né? Aí, faço a ponta aqui. E aí, vou puxando com a agulha. E vou jogando pra dentro, ó. Penteando e jogando pra dentro, ó. As laterais dessa mechinha. Então, tanto aqui por fora quanto aqui por dentro. E o meio eu agulho um pouco menos. Prendo mais nas laterais. E vai começar a nascer a raposinha. Essas cores ficam bem bonitas. Esse laranja tá bem tijolo, né? Fica bem vivo. Então, essa aqui que sobrou não tem problema. Eu jogo pra dentro, porque depois vai vir o laranja aqui do meio do rosto, né?
puxando e vou agulhando pra ficar bem definido. Aqui eu vou soltar um pouquinho, puxar com força aqui pra soltar, porque não gostei tanto dessa pontinha, eu vou ajeitar ela melhor. Ficou com os pontos um pouco repuxados, né? Ficou muito esticada a lã. Então, ajeita ela aqui na posição e vem agulhando. Vem agulhando, agulhando, agulhando. Quanto mais a gente agulhar, mais uniforme fica. E aí eu vou dar uma pausadinha aqui, que eu vou fazer a outra olheira, a outra orelha e o outro lado da bochecha, da mesma forma que eu fiz essa primeira parte aqui. Não preciso gravar tudo pro vídeo não ficar tão pesado, né? E aí vocês dão uma pausinha aí, faz o de vocês e depois continua a parte do rostinho. Vou fazer a mesma coisa na outra orelha, tirar uma mechinha assim, sobrando lá pra dentro. E vou fazer a bochecha do mesmo jeito também, fazendo em volta dos olhinhos e puxando os cantinhos com a própria agulha pra fazer os, tipo, triangulinhos ali, as pontinhas do lateral da barbinha dela, né? Do bigodinho. Então tá uma orelha, vou dar uma pausinha e aí eu volto.
Então, aqui, ó, já fiz o outro lado. Fiz a outra orelha e fiz esse lado aqui do bigodinho dela, né? E aí, agora eu vou preencher o resto do rostinho. Então, ó, vou pegar outra mecha de laranja. Vou pegar a laranja. Vou abrir um pouquinho, ó. Deixar um pouquinho mais espalhadinha, pra ficar como se fosse uma fita larga, né, de lã. Aí, vou abrir um pouquinho aqui. E aí, eu vou desenhar no rostinho dela. Dessa vez, eu não vou passar a mão pra maçarocar, porque é uma área maior, né? Então, a gente vai distribuir a lã aqui, ó, no rostinho dela. Ó, faz a dobrinha aqui do nariz. Vai ser mais ou menos isso daqui, né? Eu acho que tá com bastante, eu acho que vai ainda poder tirar um pouquinho. Então, eu vou tirar um pouco, se faltar, depois eu acrescento. Então, ó, vou fazer a voltinha aqui do nariz. Vai ser mais ou menos isso. Aí, vem pra cá e faz a testinha. Agora, acho que deu. A quantidade. Então, ó, não precisa se preocupar em acertar a quantidade. Você vai testando. Se sobrar, tira um pouco. Se faltar, acrescenta. Não tem problema. A lã aceita muito os ajustes, assim. Isso é muito legal. E aí, tudo tem solução, na verdade. Eu sempre falo isso nas oficinas. Tudo tem solução nessa vida, tudo tem solução na Fetrad. Então, ó, desenhei mais ou menos, vou começar a agulhar. Começar aqui por essa beiradinha, pra preencher aqui entre o... Tá dando pra ver? Entre o bigode e a testinha aqui, a orelha, juntando todas as partes. E aí, vou vir agulhando no sentido do desenho. Aí, mesma coisa, eu posso fazer uma camada mais presinha e depois vir com outra camada mais soltinha pra ele ficar mais fofo e bem acabado. Fofo que eu digo de macio mesmo, né? Com ela um pouco mais solta. Então, ó, jogo aqui no cantinho entre a orelha e o bigodinho. E aí, vou puxando aqui em volta, penteando, fazendo o risco do desenho com a própria agulha. E, ó... Vou dobrar esse lado aqui, que agora eu vou fazer aqui o narizinho. Então, ó, puxo com a própria agulha. Como é muito delicado, a gente faz o desenho com a própria agulha. Puxo com a própria agulha e jogo pra dentro. E vou agulhando, ó. Vou fazendo o caminho do desenho mesmo, com a agulha. Aqui eu acho que de qualquer forma vai precisar de um acabamento, porque tá ficando bem marcado. Por dobrar muito essa lã pra ela entrar aqui nessa partezinha pequena do desenho, tá ficando muito marcado. Então, talvez eu tenha que acrescentar, de qualquer maneira, mais uma camada aqui de acabamento. Ou eu deixo, só explico como que faz, vamos ver. E aí vocês fazem aí. Então, eu vou puxando aqui pro meio, preenchendo esse espaço. E aqui eu vou dobrar esse restinho pra preencher o resto da testinha dele aqui. E vou agulhando. Vou agulhando pra prender todas as partes que estão soltas. E ele vai ficando... Eu posso até deixar bagunçadinho, assim, como se fosse o pelinho dela, né? Ó, vou puxando aqui as beiradas pra ficar bem definidinho. E aí, tipo, a gente vai fazer alguma... Tô pensando ainda no desenho, pra fazer algum mais realista, pra fazer sombra, mescla de cor, misturar as cores. Tipo, por exemplo, se fosse uma raposa um pouco mais realista aqui, em vez de ser estilizada e minimalista, assim, né? Aqui é mais simples de fazer. Aí, pra uma próxima, pode ser um outro desenho, que eu ainda vou pensar em qual... Aí a gente faz, por exemplo, mistura de cor, aí faz ela mesclada com um pouco de marrom, por exemplo. Talvez, de repente, até possa fazer meio que uma onça, vamos ver. Se tiverem sugestões, mais uma vez, pode me mandar. E aí, sei lá, pode ser um koala e aí fazer as mesclas para eu mostrar como que mistura as cores e como que faz sombra, por exemplo, no desenho, né? Então, ó, aqui já ficou a raposinha. Eu posso... Agora, complementar ela, tirar esses fiapinhos que estão saindo, pra deixar o desenho mais definidinho.
Ó, em volta do olho, dá mais uma penteadinha pra ficar bem redondinho. Deixa eu ver como que tá na tela. Tá saindo bem certinho, dá pra ver, né? Então aqui, ó, na testa dela tá muito bagunçado. Então eu vou passar uma camada de acabamento. A camada de acabamento, ó, eu vou abrir bem essa mecha de lã. Deixar ela espalhadinha, porque é uma camada fina agora. Não preciso engrossar, não sei que eu queira que fique mais saltada. Aí se quiser que fique mais saltada, eu boto mais lã, né? E aí, ó, eu vou colocar... Ah, o relógio do meu pai. Vou posicionar aqui no meio. E eu já vou começar a agulhar aqui, ó, que fica mais fácil. E depois eu vou abrir pra ir pra um lado e pro outro do roxinho aqui. E aí agora as agulhadas são mais de leve, pra não marcar tanto. É mais pra prender essa camada de acabamento na primeira camada de desenho. Deixa eu ver se tá enquadrado aqui. Tá. Então eu vou agulhando de levinho, fazendo o contorno aqui também. Ó, puxando pra dentro da parte laranja. E fazendo bem esse contorno, penteando aqui, passando com a agulha no limite do desenho. E aí, ó, chegando aqui em cima, eu vou abrir pra ir pra um lado e pro outro do roxinho dela aqui, da cabecinha, da testa, né? E aí, essa ponta aqui, ó, eu posso jogar pra dentro. Eu dobro pra trás. Então, ela vai acomodar essa lã aqui, ó. Pra ela ficar bem peludinha. E aí, aqui, ó, eu vou pelos cantinhos. Aí, começo pelos cantos, depois vou agulhar o meio quanto precisar, até ficar uniforme, né? Então, ó, os cantinhos eu já prendi aqui, pra ficar bem definido o desenho. Deixa eu pôr a mão assim, pra não ficar cobrindo... Às vezes eu cubro um pouco com a minha própria mão, né? Eu tava assistindo uns trechinhos na hora de editar. Tô procurando não colocar a mão na frente do desenho. Se eu tiver coberto alguma parte com a minha mão, se tiverem dúvida, me manda aí no e-mail que eu respondo. E aí, ó, ou pode comentar lá nos próprios comentários do Instagram também, que isso é bom pra mim, porque aí sobe a postagem, aparece mais, né? Quanto mais tiver comentário, curtida, essas coisas, aparece mais pros outros, me ajuda também a divulgar o trabalho, que é ótimo. Então eu agradeço muito se puderem comentar lá nas fotos, curtir, porque isso é importante pra gente aparecer, né, pra mais pessoas, divulgar mais o trabalho, enfim. Então, ó, venho agulhando de levinho aqui por cima, essa camada, e distribuindo, espalhando, né, a agulhada, pra ela ficar mais por igual. Então, ó, vou prender bem essa segunda camadinha aqui, a camada de acabamento, vou prender na primeira, né? E aí depois eu vou dar uma penteadinha, um carinhozinho, vou colocar a agulha de lado, as coisas assim pra dar um acabamento melhor, né? Então, ó, aqui tá terminando de ficar bem preso, tá ficando todo mais por igual, né? A altura da lã, não tem lã nem muito solta, nem muito presa. A gente deixa o mais uniforme possível. E aí, agora... eu vou vir dando mais um acabamento pra ficar mais lisinho, mais por igual, que é soltar esses pontos que estão mais fortes. Então, ó, vou só terminar de prender aqui. E aí, agora, eu vou pentear um pouco assim com a própria agulha, ó, pra ela ir soltando esses pontos mais superficiais e deixando mais lisinho. E se soltar muito, a gente entra com a agulha de lado, que é pra não marcar, não ficar aparecendo ponto. Então, eu continuo penteando ela um pouquinho aqui. Solto um pouco mais essa camadinha a camada mais superficial, né? Deixa um pouquinho mais solta pra não ficar tão marcada. Onde solta muito eu volto, só que eu volto com a agulha de lado pra não marcar tanto. E vou penteando. Por último... penteei, soltei bem, já ficou mais liso. Posso até fazer mais esse processo pra deixar mais liso nela inteira. Nas orelhinhas também. No bigode, em tudo. Pra ficar mais lisinha. Ó, vou penteando. Dá uma sopradinha, porque arrebenta um pouquinho a lã, né? Quando a gente agulha, aí tem uns fiapinhos pretos. E agora eu vou fazer uma massagenzinha, um carinhozinho nela, meio que massageando assim,
Pra ir soltando um pouquinho mais e acomodando. E, na verdade, quando a gente faz essa massagenzinha aqui, esse carinhozinho, a gente tá feltrando com a mão também. Então, ela vai ficando mais lisinha. Ó, faz um carinhozinho nela, dá uma massageada. Dá uma soltada. Ela vai ficando mais lisinha. E é isso aí, nossa raposinha nasceu. É simples de fazer, só 3 cores e fica uma gracinha. Fica super charme. Dá pra colocar em mesa de bolo, dá pra fazer porta-maternidade, colocar bordado por cima, dá pra inventar um pouquinho em cima dela também. E é isso aí, espero que tenham gostado. Essa é a nossa raposinha, deixa eu ver como que ela tá aparecendo aqui. Eu tô fazendo um pouco de sombra. E ela fica assim.